Gente bonita, nós estamos estudando João, Evangelho segundo João, também conhecido como quarto Evangelho. Estamos chegando ao fim de toda a nossa jornada no Evangelho de João. Peço que você abra aí comigo, lá no capítulo 1, primeiro capítulo, que nós conhecemos como o prólogo, onde João vai narrar toda a sua teologia e vai descrever para nós como ele vai coordenar os fatos importantes da sua visão do ministério de Jesus, tá bom? Então eu estou no capítulo 1, eu peço que você leia comigo o verso 29, no entanto, que você deixe comigo a sua Bíblia aberta, porque eu quero compartilhar com vocês vários títulos que nesse primeiro capítulo João coloca a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como Lucas e eu já falamos lá no início da aula inaugural, há 3 meses atrás, João tem um propósito bem definido. Qual que é o propósito? Apresentar o Filho de Deus. E ele foge um pouco do padrão dos sinóticos, ou seja, ele não é parecido com Marcos, com Mateus e nem com Lucas. Ele tem a sua própria formatação. Segundo ele mesmo, no final do seu livro, lá no capítulo 21, ele vai dizer que ele coordenou alguns dos milagres e alguns dos fatos do ministério de Jesus para mostrar que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, e para que nós tenhamos o que, Lucas? Crença, para que venhamos a crer que Jesus é de fato o Messias de Deus. Então, qual que é a finalidade de João, com toda a sua capacidade teológica e também filosófica em coordenar o seu evangelho? É para que nós chegamos à fé, a crença de que Jesus de fato é o Cristo, Filho de Deus. E nessa noite a gente vai acompanhar essa narrativa. Então o meu tema hoje é os 7 títulos de Jesus no Evangelho de João. Se você tem nos acompanhado e tem acompanhado a nossa caminhada como igreja nos últimos 3 meses, você percebeu que a gente estudou o Evangelho de João, falamos dos 7 eu sou de Jesus, apontamos também aqui desse púlpito o irmão Dielso, Lucas e eu, falamos dos 7 milagres, dos sinais de Jesus, e agora, por fim, eu quero caminhar com os 7 títulos de Jesus, ou que Jesus recebe no Evangelho de João, dentro aí do primeiro capítulo. Então, 1:29, diz assim o texto sagrado: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, diante da expressão bíblica nós oramos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor traga a nós, ó Deus, entendimento que esses títulos são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, e assim nós pedimos que o Senhor nos instrua nessa verdade. Assim oramos, assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você sabe que o número 7, ele está na Bíblia mostrando sempre a perfeição. Em 7 dias Deus criou o mundo, tudo gira dentro dessa perfeição de Deus nesse número 7, e João, sabendo desse princípio, usa também o 7 para mostrar que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Então veja que o texto está falando de João Batista, e no dia seguinte João vê Jesus passando, e na realidade Jesus estava vindo para ele para conversar com João, e João, olhando para os seus discípulos, aponta para Jesus, é um texto muito conhecido, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que João está linkando esse momento que está acontecendo com aquilo que já havia sido prefigurado no Antigo Testamento, que nada mais é do que a Páscoa. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se pelo sangue do Cordeiro, lá no Êxodo, as famílias ficaram livres da morte, em Jesus
e com o sangue de Jesus aspergido, que é essa expressão bíblica, né, do autor aos Hebreus, esse sangue que é derramado sobre nós, nós também ficamos completamente livres da culpa, do pecado e também da condenação eterna. Então veja que João Batista aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, e ele tira o pecado do mundo. Então quem é Jesus para João Batista? Para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus. E qual a função dele, Edivaldo? Tirar o pecado do mundo, extinguir, extirpar o pecado do mundo. E como ele faz isso? Na cruz do Calvário, nos comprando, nos lavando e dando a nós a oportunidade de sermos filhos e filhas de Deus. Aleluia! E um dia nós viveremos com nosso Senhor para todo sempre, sem pecado algum. Glórias a Deus. Então o primeiro título é Cordeiro de Deus, que está completamente conectado com o Antigo Testamento. Na realidade todos estão, como vocês verão agora. Dá uma corridinha comigo no texto 1:34, quando na realidade o texto vai falar do batismo de Jesus. E veja que diz assim, 1:34: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Mais uma vez João Batista apontando para Jesus e dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Então esse é o segundo título que Jesus recebe aqui no Evangelho de João. Se você conhece, estuda um pouco, por exemplo, os profetas maiores, você vai ver que o livro de Daniel, ele é versado nessa temática, de que Jesus é o Filho de Deus, que o Messias seria reconhecidamente como Filho de Deus, como alguém que tem essa filiação. Por isso, no Evangelho de João, Jesus, todo momento está dizendo: olha, eu vim do Pai, eu vim do alto, eu sou filho de Deus. E aqui João Batista, que nesse primeiro momento alguns dos seus discípulos queriam até criar uma espécie de animosidade entre os discípulos de João Batista com os discípulos de Jesus, mas João Batista, sabendo que ele era o precursor do ministério de Jesus, que ele seria aquele que viria para preparar o caminho, para nivelar o caminho, João Batista então, batizando Jesus, ele vai apontar para Jesus e vai falar o seguinte: olha, eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então o que João está mostrando para nós? Nós precisamos crer e falar o seguinte: eu vi e tenho testificado que Jesus é o Filho de Deus. E aí alguém pode perguntar para você: mas como que você testifica? Aí você usa Paulo para dizer que o Espírito Santo de Deus testifica nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Então você fala assim: a partir do momento que ele, Jesus, a partir do seu ministério, do seu sacrifício, me deu a oportunidade de ser filho de Deus, eu posso reconhecidamente falar que ele é o Filho de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar aí, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, que João diz assim: todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então quando você e eu manifestamos a nossa crença e nós falamos publicamente que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós estamos falando que nós somos filhos de Deus. E quem nos deu esse título de Filho de Deus, senão Jesus, que de fato é o Filho de Deus? Então a minha vida e a sua vida, segundo João Batista, seria apontar para Jesus e falar assim: gente bonita desse mundo pecaminoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Eu vi e tenho testificado na minha vida que Jesus é o Filho de Deus. E aí as pessoas falam assim: mas a imagem e semelhança de Deus não está sobre a humanidade? Está sim, mas a imagem perfeita de Deus está revelada em Jesus. Hoje os meninos aí com as motoquinhas tá difícil, hein? Mas vamos seguir. O terceiro título está aí, 1:38. No dia seguinte, versículo 35, vai dizer que João outra vez estava na companhia dos seus discípulos, mostrando aqui que João tinha lá o seu círculo de discípulos. Vale lembrar que agora a arqueologia, o Lucas sempre tem trazido essas informações também, a arqueologia tem descoberto as comunidades de Qumran. Nessas comunidades que ficavam mais
no deserto, onde João Batista ficou boa parte da sua jornada, eles ali tinham grupos de estudos. Então João Batista tinha lá os seus alunos, os seus pupilos, os seus discípulos, onde ele ia treinando os seus discípulos em oração e nessa preparação para a chegada do reino de Deus. Há um momento, inclusive, no ministério de Jesus, que os discípulos de Jesus perguntam: o Senhor não vai ensinar a gente a orar e jejuar como João Batista assim ensina os seus discípulos? Então tudo isso para dizer que aí no versículo 35, João Batista estava na companhia dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, mais uma vez aí no 36, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, no verso 38, voltando-se e vendo que o seguiam, que tinha uma multidão seguindo ele, disse-lhes: que buscais? Então veja a pergunta de Jesus: o que vocês estão buscando? E aí a multidão diz: Rabi, que significa mestre. Aonde assistis? Onde você dá aula? Onde você leciona? João tem o grupo dele, Jesus. O Senhor assiste aonde? Qual é a sua sinagoga? Qual é o seu CEP? Onde a gente pode te acompanhar? Então veja que o título que Jesus recebe aí, o terceiro título, é um título de mestre. Jesus é o nosso mestre por excelência. Vale lembrar que nesse início do Evangelho nós temos o começo do ministério de Jesus, e já no começo as pessoas já estão dizendo que Jesus é o mestre. Então o nosso mestre por excelência é Jesus Cristo, e esse título ele recebe. E aí então nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive, para quem nós direcionamos essa expressão mestre, porque o nosso mestre por excelência é Jesus. E essa proposta de rabino, daquele que conhece os oráculos de Deus, daquele que conhece as profundezas de Deus, deveria nos impactar a tal ponto que, se você é filho de Deus, a pergunta que o texto deixa para nós é o seguinte: o que você tem aprendido com Jesus? Você é um aluno dócil? Você é um aluno ensinável? Ou você é aquele aluno que não estuda, que falta nas aulas e que depois quer uma ajudinha do professor para entrar no céu? Só fazendo uma provocação aqui. Chegando agora nessa época de final de semestre, os alunos ficam atrás dos professores: dá meio ponto, professor, me ajuda nisso. Aí o professor tem que virar para o cara e falar, né, ou para a moça, né: você estudou, você veio, você participou, você matou a aula, o que você fez? E tem muita gente que diz que quer viver com Jesus para todo sempre, mas não quer aprender com Ele enquanto Ele está conosco na jornada da vida. E aí Jesus fala no capítulo 13 do Evangelho de João: eu sou o mestre e Senhor. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou lavando os pés. E Ele, como mestre, Ele vai ensinar a gente a servir a Deus. Então esse título ele é extremamente importante para nós, porque esse título vai nos colocar, inclusive, diante da responsabilidade de termos o nosso coração ensinável. Tem muitos alunos que não querem aprender. E a questão, às vezes, é o seguinte: a gente fala assim: mas aquele aluno é ruim. Outras vezes, aquele professor aqui não é bom, ele não sabe ensinar. E nesse caso, para nós, não tem questionamento sobre a qualidade desse mestre. O problema é sempre com os alunos, sempre. Não é por conta do mestre. O mestre é um mestre por excelência, é o Rabone. Tanto é que nessa expressão bíblica e no decorrer dos evangelhos, mestre para Jesus é mestre com M maiúsculo. É o mestre dos mestres, assim como ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode ter o seu mestre humano que te instrui sem problema nenhum, mas você precisa lembrar que você e eu precisamos aprender de Jesus. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou um professor duro, austero, rústico. Como que é a metodologia de Jesus? Nós que somos professores: manso e humilde de coração. É aquele que ensina pelo exemplo, é aquele que ensina fazendo. Em quarto lugar, nós temos outro título ainda no capítulo 1. Veja que esse capítulo ele é extremamente importante no Evangelho de João. Ele abre inclusive todos os outros capítulos. Aí no versículo 41,
Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então veja que nessa narrativa, o texto aqui está falando dos discípulos que estão seguindo a Jesus, e eles falam o seguinte: nós achamos o Cristo, nós achamos o Messias. E Messias é aquela expressão que todos nós aguardávamos desde Gênesis, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que resolveria e eliminaria o mal desse mundo, aquele que viria para trazer a redenção final. Então eles estão dizendo o seguinte: nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: nós encontramos a única esperança, nós encontramos Jesus, e Jesus é a intervenção de Deus nesse mundo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar no versículo 14 do capítulo 1, quando o texto diz assim: o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então é Deus enviando o seu Filho amado para salvar e resgatar a humanidade. Por isso que todos nós devemos dizer e ter o entendimento de que nós somos alvo do amor de Deus. Hoje eu falava com um amigo, ele vende queijo, ele é de Minas, e quando eu cheguei na minha casa hoje, depois de trabalhar com o Edivaldo, ele estava chegando com o carro lá, entrando para vender os queijos e tal. Eu falei: depois você passa aí que eu preciso falar com você. Ele inclusive serve em uma igreja, me fugiu o nome, Natália, da igreja que ele serve e tal, e ele também gosta de teologia, está fazendo teologia, enfim, um bom menino, jovem. Ele falou: preciso perguntar algumas coisas para você e tal. Beleza. Aí eu estou lá ensinando, estou lá falando de alguns livros para ele, de algumas coisas de teologia com ele. Ele falou: Jefferson, eu tive uma experiência com Deus ontem à noite, eu preciso contar para você. Eu falei: pois não. Eu estava orando com a minha filha, e minha filha tem 8 anos, igual ao Timóteo, e a minha filha teve entendimento do Evangelho. Eu falei: como assim? A gente foi orar para ela dormir, e ela disse assim: Papai do céu, obrigado porque tu enviaste Jesus e me desse a oportunidade de escolher Jesus, e eu escolho Jesus, e nessa noite, ó Deus, eu vou dormir em paz, porque o Senhor é meu pastor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Aí disse que ele estava junto com ela na cama, e ele começou a chorar, e a filhinha: mas papai, por que você está chorando? Ela falou: estou chorando de emoção, filha, de ver você entregando seu coração para Jesus. Aí ela vira para ele e fala: então, mas ele é o Messias, ele veio com essa finalidade, ele veio com essa missão, e ele me amou tanto, papai, que eu sinto o amor dele, e por isso eu agradeço. Ele é o Messias. Então o que é o Messias para nós? É o Evangelho, é essa mensagem do amor de Deus para mim e para vocês, falando assim: eu te amo. E nós nos rendemos, constrangidos, e falamos assim: sou pequeno, sou falho, mas diante do teu amor eu reconheço que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, que Jesus é a única solução para a humanidade, não tem outra. Não é política, não é dinheiro, nada vai resolver o ser humano, a não ser o Evangelho do Senhor Jesus. Então, esse é mais um título. Dá uma olhadinha comigo ainda no capítulo 1, lá no verso 49, estou chegando para o final, quando o texto vai dizer assim: então exclamou Natanael. Aqui já temos um outro diálogo, né? Felipe e Natanael conversando com Jesus, e aí no versículo 39, mestre, mais uma vez, Rabone, né? Mestre, tu és filho de Deus, ou seja, o Senhor tem filiação direta com Deus, e também tu és o Rei de Israel. O Senhor é o Rei, e nós reconhecemos que com a tua presença o Senhor está inaugurando esse novo reinado de Deus. Por isso que o Evangelho de Mateus vai dizer para nós que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, o domínio de Deus. E Deus agora está falando: eu estou governando o mundo, e irei conduzir o desfecho da história na consumação dos séculos. E vocês verão que o grande governador prometido no Antigo Testamento, aquele cujo reinado não teria fim, é Jesus, e está entre vocês. E Natanael reconhece e fala assim: não, tu és o Rei
de Israel. Lembrando que, por exemplo, esse título, ele é extremamente importante, ele é marcante na trajetória do povo de Deus, principalmente do Antigo Testamento, quando o povo de Deus elegeu que o grande rei deles foi quem? Davi. Davi é o grande rei. Salomão fez um governo ou um reinado e governou por um tempo e tal, teve muita riqueza, sim, mas o grande rei, o libertador, aquele que conduziu os exércitos, aquele que teve uma experiência com Deus a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, é Davi. E veja que Jesus é superior a Davi. E Jesus recebe o título, ele de fato é o rei de Israel, e ele vai governar o povo de Deus, e aqui Israel obviamente é o povo de Deus e não uma geografia. Ele vai governar o povo de Deus para todo o sempre. Nós temos um rei, e ele governa sobre nós, ele reina sobre nós, ele manda, ele conduz, ele abençoa, e no reinado dele nós gozamos das benesses de Deus, das bênçãos de Deus. No reinado dele nós podemos descansar a nossa vida sabendo que ele é o rei soberano, e esse reinado não tem prazo de validade. De tempos em tempos a gente precisa eleger os nossos representantes aqui na nossa nação. A gente vê isso pelo mundo, até a canção que nós entoamos domingo, né? Os reinos se abalam. Tem alguns líderes que pensam que são intocáveis e que são eternos, mas somente Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você caminhar comigo mais um pouquinho, no verso 45, você vai ver também que Jesus é chamado do Nazareno, o filho de José. Eu achei muito interessante esse título, porque esse título vai mostrar para nós a humanidade de Jesus. Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele morava lá na cidade de Nazaré, porque o contexto aqui vai dizer o seguinte, olha, até a gente usou essa expressão hoje, brincando hoje à tarde, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra, Edivaldo? Lembra, Carlão? A gente brincou, pode vir uma coisa boa de Nazaré? E aí o texto vai dizer o seguinte, não, ele é de fato nazareno, ele nasceu em Nazaré, e todas as pessoas diziam que nada de bom vinha de Nazaré, e Deus usa essa cidade para dizer o seguinte, aquilo que eu tenho de melhor vem de um lugar extremamente desprezível, porque eu, Deus, estou cuidando de todas as coisas, e quero mostrar ao mundo que eu posso transformar, redimir, restaurar e refazer todas as coisas. Eu gosto muito daquele texto de Isaías, que depois vai ser replicado no livro de Apocalipse, quando Deus diz do seu trono, eis que estou fazendo novas todas as coisas. E quem está em Cristo, Samuel, é uma nova criatura. E tudo isso acontece por quê, Marina? Porque ele é de fato o Nazareno. E a gente pode falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente vai falar o quê? Claro que sim! Veio Jesus o Nazareno, ele veio de lá, e ele é filho de José, e o filho de José, vírgula, o carpinteiro. E aí alguém vai falar assim, mas na nossa cultura inclusive, né? Pau que nasce torto, nunca assim direito. Com esse Jesus marceneiro, que está acostumado a lidar com todo tipo de madeira, tem jeito. Ele deu jeito em mim, em você, deu jeito em Paulo, a fera indomável. Ninguém queria enfrentar Paulo. O Ediel estava falando ali de enfrentar um leão por dia. Imagina enfrentar Paulo, bravo, perseguindo a igreja, uma fera voraz. E aí Jesus vai, você é muito valente, Paulo, eu vou me encontrar com você. Você está perseguindo a minha igreja, meu queridão? Eu estou atrás de você faz tempo, hein? Estou tentando te... Mas você está duro na queda, então espera aí, vou brilhar uma luz bem forte, para você não ter dúvida. E aí Paulo, quem tu és? Eu sou aquele a quem tu persegues. Sou eu, sou Jesus, estou te chamando, Paulo. Fala, é o Jesus, o filho de José,
o Nazareno, que deu jeito em tantas vidas, inclusive na minha e na sua. Deu jeito na vida de Pedro, o sujeitinho torto, hein? Até lembrei daquela musiquinha que a Natália canta com as criancinhas lá, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, e tudo na sua vida era torto, até que ele encontrou Jesus, e Jesus o endireitou. Ele quer te endireitar, me endireitar e conduzir a nossa vida. Ele é o carpinteiro. Por fim, dá uma olhadinha comigo, 51. Depois o Edivaldo estará aqui orando, encerrando o nosso culto, tá bom? E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então veja que esse título também, Filho do Homem, estava estampado nas páginas do Antigo Testamento, principalmente nos profetas maiores. Vem aquele que é Filho do Homem, ou seja, ele é Filho de Deus, mas ele também é Filho do Homem, ele está encarnado, ele vai sofrer todas as dores do ser humano, ele vai acompanhar a humanidade, e ele recebe esse título, Filho do Homem. Agora é muito interessante, daqui uns dias, Deus permitindo, eu vou pregar nesse texto, que em Jesus os céus estão abertos, e os anjos estão subindo e descendo, assim como já foi prefigurado no Antigo Testamento, naquela ocasião de quem? De Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão, ele dorme naquela pedra, lembra? E ele tem um sonho, uma visão de que tem uma escada aí que os anjos estão subindo e descendo. E essa imagem que ele tem já estava apontando para quem? Para Cristo. E por que a escada? E aí eu me lembro de um hino antigo, Marina, que diz assim: foi Jesus que abriu, canta aí, Carlão, um caminho, somente por ele eu posso ir. E aí, Edielson, a nossa mensagem é sempre evangelística, porque a gente tem que falar o quê? Que Jesus é o quê, Edivaldo? A nossa escada. Quem quer ir para Deus tem que fazer o quê? Tem outra escada? Tem escada paralela? Tem que subir na escada para chegar à presença de Deus. Ele é a ponte, ele é o mediador, segundo Paulo. Então veja que nele, em Jesus, os anjos de Deus estão subindo e descendo. E por que anjos de Deus? Que são seres celestiais que não tiveram contaminação com o pecado. Veja que expressão maravilhosa, que título incrível, que Jesus é o Filho do Homem, que ele estava encarnado, mas sendo homem ele recebia a visitação de Deus. E talvez seja essa a nossa oração também: Senhor, eu estou aqui na carne, mas me visite pela tua graça e pela tua misericórdia. Que Deus continue a falar ao nosso coração durante as próximas semanas, quando a gente vai caminhar ainda no Evangelho de João, pensando e refletindo sobre esses títulos: Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Mestre, Filho do Homem, Messias, Rei de Israel e Jesus de Nazaré.